Fala galera, bem-vindos a mais um Ocultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E como já dito anteriormente, nesse mês de dezembro vamos pegar um pouquinho mais leve com os assuntos, né? Porque infelizmente o Brasil perdeu a Copa, o Natal já está chegando e todas aquelas festas chatas onde vocês vão ter que rever todos os seus parentes estão chegando também. Então, pelo menos os assuntos aqui tem que ser um pouquinho mais leve. E uma coisa que eu estava pensando já fazia bastante tempo era falar um pouco sobre filmes que têm algum tipo de relação com ocultismo ou com magia no geral, mas não algo tão babaca como, sei lá, vou falar de Doutor Estranho. Não. A ideia era trazer filmes que tivessem mais referências, né, com o mundo ocultista em si e com relatos de coisas reais. Obviamente eu não vou simplesmente pegar um filme que é baseado em fatos reais, porque hoje em dia a gente sabe que isso representa praticamente nada, né? Porque o nego vai lá e bota tanto floreio no filme que um cara brincando de compasso vai parecer que é um assassino mágico que matou todo mundo. Então não é bem isso que a gente vai fazer. O que eu pretendo fazer é trazer um filme e falar, né, da história do filme. Então já fica esperto porque vai ter spoiler. São filmes um pouco mais antigos, então acho que todo mundo já deve ter visto, né? Então a gente vai tratar desse filme e falar o que parte dele, quais partes dele, né, tem alguma relação com o ocultismo, né, mais real, vamos colocar assim. E o primeiro filme que eu trouxe para vocês é o filme O Espelho. O nome original desse filme é Óculos e ele é da direção de Mike Flanagan, também do roteiro de Mike Flanagan, e eu acho que ele deve ter até atuado no filme. É um filme não é um filme AAA, é um filme até meio tipo baixa renda, vamos colocar assim. Ele foi lançado no ano de 2014 e ele é baseado num curta-metragem do próprio Mike Flanagan. Esse filme vocês podem encontrar ele inclusive no YouTube completo dublado. Então, para quem quiser assistir, dá um pause agora nesse podcast, vai lá e procura O Espelho e tal, completo no YouTube, que vocês vão conseguir encontrar ele, porque vai ter muito spoiler. Então se preparem e vamos começar. Bom, o que trata o filme? O filme conta a história de uma família que em um dado momento um pai comprou um espelho muito antigo. Ele não sabia a história desse espelho e depois disso houve um grande acidente na família dele, onde a filha acabou dando um tiro na cabeça do pai, ou no peito, não lembro direito. Certo? E aí, depois de um tempo, essa menina ficou adulta e ela culpou o espelho, ou o que quer que seja que tivesse nesse espelho, e ela prometeu que depois de adulta, depois que o irmão dela saísse do manicômio, eles iam pegar e se vingar do espelho, certo? Então vocês já veem que é uma história que vocês falam, toma pelo amor de Deus, né? Tipo, pô, um espelho fez o cara ficar doidão. Aí depois ela vai se vingar de um espelho. Pô, basta ela quebrar o espelho. Por que não quebrou antes, entendeu? Só que o filme deixa bem claro. Uma coisa que eu acho muito interessante, que é a questão da pessoa ser controlada e ela não perceber de forma alguma que está sendo controlada. É totalmente inconsciente o que ela faz enquanto ela está sendo controlada. Obviamente no filme eles não deixam bem claro que é um demônio, ou que é um espírito, ou que é o que quer que seja, mas eles deixam bem claro que a ferramenta utilizada para entrar em contato com essa entidade, né, seria o espelho. E esse espelho está vinculado a toda a manifestação que essa entidade, ou que o próprio espelho, possa gerar. Então, entrando no mundo do ocultismo real, a gente já teria duas opções aí. A gente poderia falar que esse espelho é um espelho amaldiçoado, ou seja, um objeto amaldiçoado, que alguém colocou essa maldição nesse objeto,
pode ser por qualquer motivo, qualquer bruxaria do tipo, só que uma bruxaria das boas e que funcionou. E a pessoa que pegasse aquele espelho depois da maldição acabaria sofrendo aquela maldição. Então isso daí seria a explicação mais tranquila de um espelho amaldiçoado, e ele se alimentava do sofrimento do dono atual dele. E a pessoa ia sofrendo até morrer, né? Tanto que as mortes que eram geradas por causa do espelho eram bem variadas, né? A pessoa não morria da mesma forma, e eram sempre formas muito macabras, vamos colocar assim. E a segunda opção que a gente tem é que o espelho, na verdade, fosse ou um receptáculo de alguma entidade ou um portal para alguma entidade, né, se manifestar no nosso plano. Ou então a gente entraria aí na questão de que seria uma espécie de espelho negro ou um espelho ritualístico, né? E por conta disso alguma entidade, né, se apossou daquele portal para o nosso mundo, e para que ela permanecesse nesse mundo, ela iria se alimentando da energia, do sofrimento das pessoas as quais tem aquele espelho, né? Então você para e pensa, porra, mano, meio louco, mas como é que era o modus operandi desse espelho? Isso é parte interessante, porque é muito ligado a objetos e ambientes assombrados. As pessoas, elas começavam a ver coisas, ouvir coisas, elas começavam a ficar confusas, certo? E isso começava muito pequeno, inclusive com a clássica mudança de humor e a falta de atenção, que é algo que acontece muito quando uma pessoa está sofrendo algum tipo de ataque. Só que normalmente um ocultista, principalmente no começo da, vamos botar assim, carreira dele, ele acredita que somente quem faz ataque são pessoas, ou seja, uma pessoa atacando a outra. Então é por isso que eu tô me sentindo tão fraquinho e tal. Porra nenhuma. Na verdade, quando uma entidade faz um ataque, o efeito é o mesmo. E esse filme ele mostra mais ou menos isso, que o espelho ataca os seus donos. E os efeitos desses ataques são os mais clássicos de qualquer livro de ataque astral possível, saca? Que é o cansaço, a falta de apetite, a falta de atenção, a pessoa ouvir coisas, ver vultos, mudança de humor, briga com a família, afastar, né, do meio social o máximo que pode. E aí quando chega na pior parte, né, quando a pessoa já está muito influenciada, no caso pelo espelho, a pessoa ela começa a alucinar. Lembrando que você vê um vulto ou viu uma coisinha ou outra, não chega a ser uma alucinação. Tu sabe que o negócio não é real quando você vê um vulto. Porém, quando você começa a acreditar que algumas coisas longas aconteceram, os longos períodos, tipo, você fica 2 minutos falando com alguém, e aí quando você descobre a pessoa não tá na tua casa. Isso aí já é uma alucinação, certo? E é quando o negócio começa a ficar complicado. Muitas pessoas já me falaram sobre isso, quando sofriam ataques, fosse de objetos amaldiçoados, fosse de pessoas enviando ataques para elas, ou porque elas estavam com algum problema espiritual, de elas atenderem o telefone e conversar com uma pessoa, e depois a pessoa falar que nunca ligou. Quando ela olhava pro telefone, não tinha ligação ali, certo? Ela ouvia alguém chamando do lado de fora, ela respondeu, a pessoa do outro lado respondeu, ela fala, espera aí que eu já tô indo. A pessoa do outro lado respondeu, tá, tudo bem, então eu te espero. A pessoa pegar, botar, trocar de roupa, abrir a porta, sair, quando chegar não tem ninguém. Isso daí já é uma alucinação, certo? Então já é complicado, porque a pessoa no momento da alucinação ela não consegue perceber a diferença entre o que é real, né, e o que é uma influência de alguma entidade ou de alguma maldição. E o filme, O Espelho, ele mostra isso com maestria. Tanto que a grande pergunta do por que eles não quebram o espelho é porque quando eles tentam fazer isso, eles acreditam que estão realmente batendo no espelho, quando na verdade eles não estão batendo no espelho. Eles estão fazendo qualquer outra coisa, certo? Quando eles acreditam que eles estão no controle sobre o ritual que eles estão fazendo, né, que é um ritual mais científico, né, de tentar
destruir o espelho, mostrar que o espelho era o culpado, eles percebem que eles não têm controle nenhum sobre a situação. A menina, ela coloca um monte de câmera, coloca um monte de despertadores para que eles não fiquem sem beber água, para que eles não fiquem sentindo frio, qualquer coisa do tipo, ou sem comer, porque esses são os efeitos do ataque do espelho. Então, o que acontece? Eles acreditam que estão ouvindo os despertadores, que estão bebendo água, que estão se alimentando direitinho, que as câmeras estão no lugar. Depois eles descobrem que não, mano. Que eles estavam sendo controlados, que eles não estavam bebendo água, que eles estavam falando com pessoas no telefone e essas pessoas nem existiam, certo? Ou seja, eles estavam totalmente sob o controle da influência daquele demônio ou daquela maldição, só que eles não perceberam. Eles só viam perceber isso no final, quando, vamos botar assim, a maldição já tinha ganho, né? Ou seja, claramente, como eu disse, tem spoiler. Então no final alguém morre bem feio e dá ruim pra eles. Esse inclusive é um dos pontos que eu gosto desse filme, que é um filme que mostra que nem sempre dá pra ganhar. Por mais que você se prepare, por mais que você se ache o fodão, nem sempre dá pra ganhar. E esse filme deixa isso bem claro, porque a garota ela fica anos se dedicando àquele ritual para poder mostrar que o espelho é amaldiçoado e que ela vai ganhar, e ela vai inclusive com muita segurança. E isso é o que mais afeta ela. Então chega um dado momento que ela fez tudo aquilo, mas ela percebe que o controle sempre esteve com o espelho. Desde que o pai dela pegou o espelho, matou a mãe dela, matou o pai dela, ia matar ela e ia matar o irmão dela. Desde aquela época, desde que ela era criança, a maldição estava funcionando. Mesmo ela achando que durante aquele período que ela se afastou do espelho, ela estava no controle. Na verdade, ela não estava, certo? Então, o que rola? No mundo ocultista acontece isso, uma maldição, ela dura durante anos, dura gerações. Muita gente fala disso, de maldição familiar, que às vezes ela pula, né, uma geração. Então a sua avó era amaldiçoada, aí a tua mãe diz que nunca aconteceu nada com ela e tu acha que tá tudo bem contigo, e aí no final da vida da tua mãe, a maldição aparece, e você que ainda tá jovem, a maldição começa a te afetar também, certo? Então qualquer coisa do tipo assim existe, certo? E sim, pode ser um objeto amaldiçoado, pode ser um trato mal feito com alguma entidade, pode ser alguma dívida com uma entidade. E esse filme, O Espelho, mostra muito bem isso. Ele é um filme para maior de 18, acredito eu, porque tem sangue, tem violência. Ele é mais suspense do que terror, certo? E eu aconselho a quem quiser ver, como eu digo, a frase desse filme é: quando um ritual dá errado. É isso que ocorre. Vejam esse filme para vocês terem noção. Eu daria uma nota 8 de 10 para ele, porque ele tem alguns pontos meio bobos, mas no geral ele mostra exatamente o que acontece quando você faz um ritual e dá muito errado. Dá muito errado. E o que acontece quando realmente você tem uma maldição familiar ou quando alguma coisa está te perseguindo e te atacando espiritualmente. Então, eu aconselho O Espelho, de 2014, do Mike Flanagan. Por que eu estou citando isso? Porque tem vários filmes com o nome de O Espelho. Então procurem esse, de 2014, do Mike Flanagan. O nome dele original é Oculus, certo? Vejam ele, que aí vocês vão ter um pouquinho de noção do porquê algumas pessoas não querem fazer, né, serviço para outras pessoas e começam a rir quando alguém diz que fez um ritual de expurgo, de banimento, etc. E fala um monte de merda, saca? Então, galera, a minha ideia é essa, né, de falar um pouco de filmes. Vocês já devem ter reparado que o vizinho já começou com a maquita dele, então foi até bom, né, que eu já tô terminando. A ideia é trazer de vez em quando um filme desse. A gente já tem uns 3 ou 4 filmes na lista. A gente já tem a Dark Song, a gente já tem Amaldiçoado, a gente já tem O Último Portal. Cada um deles vai trazer algum elemento que seja relacionado ao ocultismo de forma real, certo? Então, por exemplo, nesse a gente fala sobre espelho e fala sobre o que acontece quando o ritual dá errado. Já, por exemplo, no A Dark Song, a gente já vai falar do ritual de Abramelin.
No último portal, a gente já vai falar de como os ocultistas realmente escondiam pedaços de ritual em vários livros, etc. E as pessoas caçam até hoje. Então, não vai ser o mesmo tema com todos os filmes. Obviamente serão filmes diferentes, mas nenhum filme vai ser novo e nenhum filme vai ser bobão, entendeu? Tipo filmes da Marvel e tal, não. Vai ser tudo filme mais pra galera adulta, certo? Então, galera, já passamos os nossos 10 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar fazer pelo menos um por mês nesse formato, falando de filme. E se eu não encontrar vocês até o final do ano, Feliz Natal a todos, Feliz Ano Novo, mas por hora ainda estarei lá no grupo da Imperium Fortuna no WhatsApp. Se você gostou, deixa o like, compartilha. Se você discorda, comenta. Se você quer falar que foi muito bom, comenta também. Entra no grupo lá, se quiser levantar um debate, certo? Tem também a nossa rede social, a Tenebris Actus, caso você queira trazer coisas, dúvidas, etc. O link tá lá no nosso portal. E se você gosta muito do nosso conteúdo e quer ajudar a gente a continuar criando, a gente sempre posta de terça a sexta-feira, às vezes de segunda a sexta-feira, podcast e matéria. A gente tem o nosso Apoia-se, você pode começar com R$2 e vai até R$50, certo? A gente tem o nosso Pix e tudo isso tá aqui na nossa descrição. Se você quiser, puder, vai ser uma beleza. Mas se você não puder, não tem problema. Continua ouvindo a gente, compartilhando, porque os nossos números lá no Spotify, no Google estão bem altos. Então agradeço muito a vocês. Então, galera, valeu por hoje é só. Até a próxima. Fortuna.